Dando continuidade aos nossos estudos, iremos para a nossa 18ª aula de História, onde nós estamos na unidade 2, falando sobre a história do trabalho, capítulo 1, trabalho das pessoas. Nós temos aqui uma homenagem a um dos personagens de Monteiro Lobato, um grande escritor brasileiro, né? Ele teve várias obras, né? Mas nós vamos hoje falar de alguns personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Inclusive eu estou colocando até um link, tá bom? Que fala dos personagens. Aqui nós temos o aluno Yarley, né? Representando o Saci Pererê. Nas suas características, a carapuz, o cachimbo e o calçãozinho vermelho. Vocês vão ver, assistir e saber um pouquinho mais dos personagens assistindo o 5º link da aula, tá certo? Então, vamos dar continuidade falando na página 230 sobre as características de uma fábula. Porque aí no texto da página 230 diz que vocês vão ler a fábula a seguir sobre o campo e a cidade. Só que para ler a fábula você tem que saber o que é uma fábula, certo? Então eu coloquei aqui algumas características, né? A fábula, ela se destaca por ser uma narrativa curta. Os personagens são animais que têm comportamentos humanos. Pode ser oral ou escrita, né? Tanto é que vocês têm como sugestão procurar no canal do YouTube ou em outros meios que vocês queiram a história, né? Vídeo do Ratinho da Cidade e o Ratinho do Campo. É uma crítica aos comportamentos dos valores, né, dos grupos sociais e a presença de uma lição de moral. Tem sempre um ensinamento. Então, acompanhe no livro de vocês, da página 230, o Ratinho da Cidade e o Ratinho no Campo. Certo dia, um ratinho do campo convidou seu amigo, que morava na cidade, para ir visitar na sua casa no meio da relva. O ratinho da cidade foi, mas ficou muito chateado quando viu que havia para jantar. O ratinho que convidou ele era o ratinho do campo. Então imagine o cara que tinha para comer. Tinha grãos, né? E umas raízes com gosto de terra. Tinha grãos, né? Coisas que ele plantava, e tinha raízes com gosto de terra. O ratinho da cidade, todo cheio de pose, foi logo dizendo: "Coitado de você, meu amigo", exclamou ele, "leva uma vida de formiga. Venha morar comigo na cidade, que nós dois juntos vamos acabar com todo o toicinho deste país." E lá se foi o ratinho do campo para a cidade, todo animado, com o convite do seu amigo, né? Então foi para a cidade, arrumou as coisas e foi para a cidade. O amigo mostrou uma despensa com queijo, com mel, com cereais, com figo e tâmaras. O ratinho, na mesma hora, ficou, né, todo empolgado quando viu tudo aquilo lá, a mesa farta. Então, o ratinho do campo ficou de queixo caído com tanta coisa. Resolveram começar o banquete na mesma hora. Mas mal deu para sentir o cheiro, a porta da despensa se abriu e alguém entrou. Os dois ratos fugiram apavorados e se esconderam no primeiro buraco
apertado que encontraram. Quando a situação se acalmou e os amigos iam saindo, com todo o cuidado do esconderijo, outra pessoa entrou na despensa e foi preciso sumir novamente. Foi preciso sumir de novo. A essas alturas, o ratinho do campo já estava caindo pelas tabelas, de cansado, de apavorado, né, de assustado. Até logo, disse ele. Já vou indo. Estou vendo que a sua vida é de luxo, mas para mim não serve. É muito perigosa. Vou para minha casa, onde posso comer minha comidinha simples em paz. Então, que moral você tirou, né? Que lição, que moral você tirou dessa história? Na realidade, se vocês perceberem aí, os alimentos que o ratinho da cidade comia, né? Eram alimentos o quê? Que vinham da cidade. Só que não era tirado diretamente da terra, né? Não era tirado direto da terra. Então, vamos para a página 231. Vamos fazer juntinho comigo, como se você estivesse em sala de aula, a atividade proposta, tá certo? Porque o ratinho da cidade não gostou do jantar oferecido pelo ratinho do campo? Pensem aí. Então, porque haviam para jantar, o que havia para jantar eram o quê? Grãos, né? E raízes com gosto de terra. Então, ele não gostou muito por quando viu isso. Pense nos alimentos que estavam na despensa do ratinho da cidade. Lembra? O mel, o queijo. Lembram dessas opções de alimentos que tinham? Eles foram produzidos onde? Na cidade ou no campo? Pense. No campo, né? Só que eles foram produzidos no campo e foram transportados, levados até a cidade. Você acha que o ratinho da cidade poderia comer tantos alimentos diferentes se não fosse o trabalho das pessoas do campo? Não, né? É por conta dos alimentos que vêm para a cidade, que o ratinho da cidade ele tinha mais opções. Só que as coisas que ele comia já passavam por um processo de quê? Ele passava por processo de fábrica, né? Eles passaram a ser alimentos industrializados, alguns deles, certo? Mas que a matéria-prima do produto industrializado vinha do campo. Vamos agora para a página na ficha, nós vamos fazer 2 páginas juntas, tá certo? Aí tá falando, gente, nós vamos fazermos juntinhos, né? Então, a primeira questão você vai responder aí, comer é uma atividade que realizamos todos os dias, né? Nosso organismo necessita, né, de repor suas energias, então nós temos que nos alimentarmos com diferentes tipos de alimentos. Então, sobre isso, responda as perguntas abaixo. Qual a sua comida preferida? O que você mais gosta de comer? Aí essa resposta é pessoal, né? Eu não posso responder por você, nem com você. Só posso lhe direcionar para você pensar aí qual a comida que você, quando vê, você até diz assim, eu quero mais um pouquinho. Repete, pede bis, que alimento é esse? Que comida é essa, né? E quem prepara a comida que você mais gosta? Então, a A é qual a sua comida preferida, e a B é quem prepara a comida que você mais gosta. Indo para a questão número 2, já está fazendo uma pergunta relacionada
a fabricação do macarrão. Tá dizendo aí que o macarrão, ele é produzido em fábrica e para a sua produção é necessário de ovos, certo? Você gosta de macarrão? Eu não gosto. Para fazer macarrão, você precisa de ovos. Carlos trabalha como motorista. Tá aqui o Carlos, todo simpático, dando tchau, né? Ele transporta ovos da granja para a fábrica de macarrão. Ajude Carlos a encontrar o caminho da fábrica de macarrão, traçando um lápis no caminho, né? Só que aqui o Carlos tá como se estivesse indo, ó. O caminhão dele já vai embora, eu acho. Ele tá vindo, tá de frente para mim, para você também. Então, você vai pegar o seu lápis de cor, o seu lápis de escrever, como você queira. Não esqueça sempre de identificar a sua tarefa, a sua atividade. Você que está na aula remota, colocar a data que você está realizando, tá certo? Já que você está fazendo em casa, não há necessidade de você colocar que é de classe. Se bem que você está fazendo juntinho comigo, é como se você estivesse na sala, né? Então, você responde aí, coloca a data, identifica bem direitinho a data e vamos continuar. Lembrando que essa atividade é a atividade da ficha. Então, você pega o seu lápis de cor e vai levar o Carlos, né? Que veio lá do campo, trazendo ovos, né? Para a fábrica na cidade. Interessante que nessa imagem aí, o que é que nós podemos imaginar? Vamos falar de trabalhos e de profissionais referentes na fábrica. Que tipo de profissionais, quais as profissões que eu posso encontrar na fábrica? Eu posso encontrar quem? Eu posso encontrar um zelador, eu posso encontrar o pessoal de departamento pessoal, de contabilidade, os operários da produção, né, que tem várias funções lá dentro. Então, na própria fábrica aqui, eu já posso encontrar diferentes tipos de profissão, diferentes tipos de atividades, de trabalho, né? E o motorista, ele trabalha transportando ovos que ele traz do campo para a cidade. Então, a profissão motorista, né? É quem transporta o alimento que vem do campo. Vamos para a página 122 também da ficha, certo? Juntinho comigo essa atividade ainda. Então, você vai ter uma cruzadinha que na sua ficha tá embaixo, eu coloquei do lado, mas na sua ficha você vai encontrar abaixo, né, das perguntas. Então, você vai completar as frases e a mesma palavra que você completar a frase, você vai colocar, vai escrever na cruzadinha, tá certo? Então, vamos iniciar. Item A, os agricultores são trabalhadores muito importantes. Os agricultores trabalham no campo e produzem muitos alimentos, né? Então, alimentos, a resposta a pergunta e também na cruzadinha. As pessoas que trabalham com organização dos lugares, deixando esses lugares limpos, são trabalhadores de onde? Da limpeza, né? No mês de março, quando nós estávamos falando sobre colégio, nós falamos dos nossos zeladores, né? Que trabalham na escola para manter o ambiente limpo, certo? Então, por meio do trabalho, os seres humanos tentam suprir suas necessidades, né? Então, a resposta da B é limpeza, que nós completamos no item B, e no item C nós escrevemos humanos, então nós vamos colocar a palavra humano também na cruzadinha, certo? Vamos para a próxima. Na próxima aqui nós temos uma homenagem ao dia do livro, né? O livro infantil, que foi dia 18, tá aí a data,
nós fizemos uma homenagem a Monteiro Lobato, né, um grande escritor brasileiro, e aqui nós temos as gravuras das crianças, a imagem das crianças que estão nas aulas presenciais, de algumas crianças que estão nas aulas presenciais, porque algumas optaram em vir só na próxima segunda-feira, dia 19, né, na próxima semana. Aliás, nessa semana, não começaram na quarta-feira. Então, aqui nós temos os nossos paradidáticos, que nós vamos trabalhar 4 paradidáticos, certo? E as crianças escolheram o que eles mais gostaram. O que eles mais escolheram foi o livro do primeiro bimestre. Por quê? Porque eles já conhecem a história, eles gostaram, acharam divertido, gostaram do Lucas, das atitudes do Lucas, né? E optaram a maioria por ele. Mas nós temos o do segundo bimestre, o da Rita, né? Certo? Nosso segundo livro, como eu falei na aula anterior, na aula de português, eu falei da Rita, esse livro aqui, certo? E também enfatizei, né? Expliquei que o meu livro é amarelo, mas eu já vi livro de criança que tá rosa, né? Que a cor é rosa. Mas isso não quer dizer que seja outra história, não, porque o autor é o mesmo e quem ilustra, né, o ilustrador também é o mesmo. Então, a capa, a ilustração é a mesma, o título é o mesmo. Então, o livro de vocês é esse. O segundo livro é A Rita Não Grita, tá certo? Eu tô olhando aqui porque eu deixei o paradidático de lado. Nós temos mais alguns alunos aqui lendo, fazendo uma leitura. Vamos falar um pouquinho do trabalho ao longo do tempo, certo? Vamos voltar só a imagem dos meninos, porque eu parei na primeira, né? E vamos parar mais um pouquinho. Eu vou citar o nome dos meninos também. Aqui nós temos a Esther Salles, aqui eu tenho a Sofia Teixeira, a Ana Letícia, a Uane, o Caleb, o Luiz Davi, certo? No outro eu tenho a Valentina, o Joaquim, o Diogo, que escondeu o rostinho, o Davi e o Nicolas, né? São os alunos que vieram inicialmente para as aulas do retorno, né? Na semana do retorno das aulas. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho ao longo do tempo, né? As mudanças que aconteceram ao longo do tempo, certo? Então, quais foram essas mudanças? Antigamente, esse profissional aí, nós podemos dizer que ele era o leiteiro. Por quê? Porque não existia o leite na caixinha, os mercantis, o leite industrializado, as fábricas, né? Então, eles saíam de porta em porta, recebiam a encomenda do leite, né? Já tinha a clientela certa, os clientes certos, e ele todo dia passava de porta em porta deixando o leite. Já pensou se isso seria possível na atualidade? Creio que não, né? Mas vamos ler aqui sobre esse tipo de trabalho ao longo do tempo. Eu cheguei a presenciar, né, a conhecer esse tipo de trabalho. Quando eu ia para o interior, para a casa da minha avó, tinha sempre o leiteiro. Só que o leiteiro, ele não deixava o leite como esse leiteiro aí tá deixando, não. Lá na casa da minha avó, ele vinha com leite, né, um recipiente próprio do leite que ele usava, e minha avó entregava a vasilha dela e ele colocava o leite que ela queria, certo? Então, esse processo, esse tipo de atividade, né, acontecia todo dia, já fazia parte da rotina da minha avó. Todo dia, aquele horário, ele vinha com leite para ela comprar, certo? Então, embora o trabalho exista, há muito tempo ele modificou-se bastante. Então, com o passar do tempo, havia
algumas profissões que hoje não existem mais. Outras, por exemplo, ainda existem, mas atualmente são realizadas de formas diferentes. Por quê? Por conta dos novos instrumentos de trabalho, né? Então, os instrumentos de trabalho foram mudando para facilitar, nós estamos sempre falando, batendo na mesma tecla com relação a isso, para suprir as necessidades, as nossas necessidades, né? Então, os instrumentos de trabalho vão se aperfeiçoando para melhor produção, maior produção também. Aqui tem duas profissões que eu achei bem interessante, certo? Antigamente não existia relógio. Nós falamos sobre o relógio do sol, nós falamos sobre o relógio da água, né? Que as pessoas falamos sobre a ampulheta, né? Então, com o passar do tempo, foram surgindo outras formas para as pessoas perceberem o tempo, né? Acompanharem as mudanças do tempo. Então, naquela época, há muitos anos atrás, vocês podem perceber até na própria imagem, né? O ambiente aqui, ó, as ruas não tem movimentos de carro, a foto é preta e branca. E olha só, vamos primeiro para essa senhora aqui, nos anos de 1950. O que é que você pode perceber aí? É um despertador humano. Então, não existia o despertador, né, da atualidade. Então, esse despertador humano, no caso dessa senhora aí, ela passava nas ruas emitindo som com esse instrumento aí, parecido com uma flauta, mas não é uma flauta, emitindo um som para as pessoas se acordarem. Interessante, né? Isso, gente. E também existia de outra forma, existia essa senhora aí, nos anos de 1950, que produzia o som, né, para as pessoas acordarem, e existia esse aqui abaixo, ó, dessa imagem aqui que vocês estão vendo. É a minha gata, gente, que tá chegando aqui. Então, eles faziam o quê? Eles tinham uma vara bem grande, estão vendo aqui? Ele ficava batendo nas portas, nas janelas das pessoas, para as pessoas se acordarem. Então, nós vemos aqui dois tipos de despertadores, né, humanos. E a segunda profissão que eu vou falar são os caçadores de ratos, certo? Os caçadores de ratos, olha só esse senhorzinho aí, morto de feliz com um rato na mão, como se o rato fosse um troféu. Por que ele está feliz? Porque aí a realização dele, né, o trabalho dele, é o que ele pôde fazer de melhor. Ele conseguiu capturar, né, pegar um rato. E nós temos aqui nessa imagem abaixo aqui, eu vou fazer uma comparação que não tem nada a ver, mas se vocês estivessem em sala de aula, nós faríamos da mesma forma. E aqui vocês podem ver que ele, além de caçar, ele também coleciona rato, né? Um colecionador de rato. Parece o tema do nosso primeiro paradidático. Colecionador, só que esse não é de palavras, esse é um colecionador de rato. Olha a quantidade de rato que ele conseguiu caçar, né? Então, são duas profissões, aliás, três, nós hoje falamos de três. Falamos do leiteiro, do despertador humano e dos caçadores de rato. Eu deixo aqui, vou deixar para vocês, uma pequena frase, uma reflexão, tá certo? Porque vocês que são crianças vão passar ainda por vão pensar em várias profissões que vocês sonham um dia ser, né? Hoje você quer ser médico, amanhã você quer ser professor, outro dia você quer ser... Então, você vai sempre sonhando, sempre mudando, isso faz parte. Portanto, que você pense, escolha a sua profissão certa, prestem bem atenção nessa frase. A mão do sucesso profissional tem 5 dedos: caráter, vocação, talento,
esforço e disciplina. Então, esse é o sucesso para você ser um grande profissional, né? Não é escolher a profissão porque vai ganhar mais dinheiro. De que é que adianta você ganhar mais dinheiro exercitando um tipo de função, né, de atividade, sem estar feliz, né? É preferível você ganhar menos. É lógico que o dinheiro faz parte, né, é necessário, né, faz parte da nossa rotina, porque nós temos os nossos compromissos, mas você tem que pensar e fazer a escolha certa com relação à sua profissão, certo? Eu concluo a nossa 18ª aula de história e deixo aqui para vocês uma imagem, homenagem ao nosso índio brasileiro, o seu pet, né? Porque hoje nós temos o gato, nós temos o cachorrinho em casa, mas os índios também têm os pets deles. Nesse caso aí, olha só que coisa linda. Então fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula.